Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã no Salmo 119, versos 25 e também o versículo 50. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, que esta palavra vivifique as pessoas em Cristo. A cristandade chamada evangélica está crescendo muito no Brasil. Alguns dados estatísticos mostram que os chamados evangélicos já somam cerca de 30% da população do Brasil. A pergunta que precisa ser feita neste momento é esta: este crescimento representa pessoas regeneradas, libertas verdadeiramente do pecado e santas em Cristo? Representa pessoas nascidas de novo em Cristo para o reino de Deus? Representa o Evangelho de Cristo? Ou é um falso evangelho? É um crescimento que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A maioria não conhece a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, a nossa libertação do pecado por meio da nossa morte com Cristo, santidade verdadeira e santidade de dentro para fora. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos com Cristo para o pecado. Deus nos ressuscitou com Cristo e Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. O sistema de crescimento sem regeneração é uma grande arapuca. O sistema religioso é uma arapuca. Eu sei que falar isto é um pouco forte, mas é isso. O sistema religioso é uma arapuca. O que é uma arapuca? É uma armadilha feita de pauzinhos para apanhar pássaros. O pássaro é atraído para dentro da arapuca, normalmente com comida. O pássaro pisa na armadilha e a arapuca desarma em cima dele e ele fica preso dentro dela.
Normalmente, o pássaro se bate muito e de vez em quando um escapa, todo machucado. A pessoa, quando sai desse sistema escravista religioso, normalmente sai machucada e afetada por uma frustração muito grande. Muita gente está presa em arapucas religiosas e muitos se acostumam dentro dessas arapucas, achando que está bom ali dentro. Ali dentro fazem festas, caminhadas para Jesus, louvorzão, congressos, tem de tudo. Estão drogados de religião. Aqui é outra expressão forte que estou usando. A religião vicia e a pessoa fica viciada em religião. Lamentavelmente, tenho que concordar com a frase que diz que a religião é o ópio do povo. Há uma impressão de que está tudo bem, mas não está. Acerca dessa enganação, a palavra de Deus diz: a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios capítulo 1, verso 32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. A outra versão diz que a impressão de bem-estar, essa impressão de bem-estar é a falsa paz, que levará muita gente à perdição eterna. E para piorar, ainda tem os pregadores de religião que mascaram ainda mais a grave situação do pecador e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, verso 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu não quero curar você superficialmente, e quem cura é Deus. Mas eu não quero mostrar uma cura superficial. Eu não quero dizer que está tudo bem quando não está. O que significa isto? É a falsa pregação, é o falso evangelho. A pessoa até tem uma melhora, mas é uma melhora paliativa. É a falsa paz, é a paz enganosa. Eu não quero arapuca religiosa para mim. Eu não quero uma salvação que deixe o homem atolado no pecado e nesse mar de religião inútil e maléfica. Irmãos, eu não quero para mim uma salvação que deixa o pecador
atolado no seu pecado e nesse mar de religião inútil e maléfica. Eu não quero um cristianismo que trata o pecado superficialmente e livianamente. Aqui nós não vamos tratar o pecado levianamente, onde quer que ele esteja. Aqui a gente não coloca panos quentes na grave situação de ninguém. Alguém disse: mas a sua igreja é uma farsa, porque ela diz que Jesus liberta do pecado, mas o povo vive em pecado. Pois é, não é porque pessoas que dizem que nasceram de novo, mas que não nasceram de novo, que vivem no pecado, brincando com o pecado, fazendo propaganda do pecado, sorrindo com as situações de pecado, que a palavra de Deus não é a verdade. Ela é a verdade. E estas pessoas não nasceram de novo, irão para o inferno se Deus não tiver misericórdia. Eu não quero um cristianismo em que as pessoas enriquecem à custa da mensagem que pregam. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho é a morte de Jesus Cristo e também a sua ressurreição, e a nossa morte e ressurreição com Cristo, em Cristo. Isto sim é Evangelho. Evangelho que liberta verdadeiramente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos um Salvador que morreu por nós, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele, e agora Ele vive em nós a sua vida santa e justa. Porque se não for santa e justa, não é Jesus vivendo em você. Isto é algo que precisamos crer. Isto é grandioso. Nós não precisamos de religião, mas necessitamos de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, por isso eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amarro a minha fé nisto. Sobre isto eu lanço a minha confiança. Eu lanço sem titubear a minha confiança nesta palavra de Deus. Creia e experimente o milagre dos milagres. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está o milagre dos milagres. É preciso apenas crer. Você pode experimentar uma cura física, você pode ser curado de câncer ou qualquer outra doença. Para Deus não existe doença incurável, porque Ele tem o poder de curar qualquer uma. Só que com apenas uma cura que você experimentou, você não irá para o reino de Deus, você não irá para o céu. Você precisa experimentar o milagre dos milagres, e o milagre dos milagres é a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo e Ele vivendo em nós.
Não podemos confundir igrejismo com regeneração produzida pelo Evangelho. Não podemos confundir igrejismo com regeneração produzida pelo Evangelho. Estou usando a palavra igrejismo para designar aquelas pessoas que frequentam igrejas, mas não foram regeneradas em Cristo. Importante você entender bem isto. Estou usando a palavra igrejismo para designar aquelas pessoas que frequentam igrejas, mas não foram regeneradas em Cristo. Precisamos diferenciar avivamento espiritual de movimento religioso. Há uma confusão no meio da cristandade com relação aos projetos de avivamento. O pessoal se reúne, faz um barulho e diz que é avivamento. Faz um projeto qualquer, ajunta gente e diz que é avivamento. O que é avivamento? O que é avivamento de Deus, avivamento espiritual? Na etimologia da palavra, avivamento vem de avivar, que vem do latim vivus, vivo. Avivar é trazer vida. Avivar é dar vida. Avivamento tem a ver com receber a vida, com o estar cheio da vida. Como estamos falando de avivamento espiritual, então esta vida é também vida espiritual. Como estamos falando de avivamento espiritual, esta vida é também vida espiritual. É a vida de Deus, a vida de Cristo, sendo transmitida a nós pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi o que Jesus disse em João capítulo 10, no verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Avivamento espiritual, avivamento de Deus, avivamento produzido pelo Espírito de Deus, é a vida abundante de Cristo em nós. Esta vida de Cristo em nós é crescente. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O fato de Jesus dizer, eu vim para que tenham vida, está indicando que esta vida é Ele mesmo. Ele veio para ser esta vida em cada um que crê a sua morte com Ele na cruz. A vida de Cristo em nós é o verdadeiro avivamento, o avivamento de que precisamos. O que nos aviva
é a vida de Cristo. Só que tem uma coisa que nós precisamos saber: Deus não põe a sua vida santa numa pessoa cheia de pecado. Com pecado não adianta insistir, não adianta. Deus não coloca a vida dele, vida santa, em cima do monturo do seu pecado. Não coloca. Você não faz isto. Você não faz. Se você tem um doce, você não guarda em uma vasilha suja. Guarda. Deus também não vai colocar a vida dele. Ele não vai guardar a vida dele em você se você está no pecado. Deus não põe a sua vida santa numa pessoa cheia do pecado. Esta vida de Cristo não pode se manifestar nem se desenvolver no pecado. O avivamento vem pela manifestação da vida de Cristo em nós, mas para se chegar a essa manifestação é preciso passar pelo trato com o pecado na morte com Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nunca seja assim. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, versos 1 e 2. Segundo a palavra de Deus, a nossa relação com o pecado só acaba com a nossa morte com Cristo na cruz. A nossa morte com Cristo nos separa do pecado e também nos liberta dele verdadeiramente. O relacionamento do homem com Deus terminou com o início do pecado no homem. A nossa relação com o pecado só acaba na morte em Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos com Cristo e ganhamos a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Crendo na palavra de Deus que afirma sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará libertação do pecado e o viver do Filho de Deus no seu interior. Quando você estiver crucificado com Cristo, então a vida de Cristo começará o grande avivamento em seu interior. Viu? Ficar pedindo avivamento para você, sem crer sua morte com Cristo, não adianta nada. Quando você estiver crucificado com Cristo, então a vida de Cristo começará o grande avivamento no seu interior. A maior maravilha é estar crucificado com Cristo. O maior prodígio é Cristo vivendo em nós. O avivamento de Deus começa no momento em que cremos a nossa morte com Cristo e recebemos a sua vida em nós. Comece o seu avivamento real agora mesmo. Comece o seu avivamento verdadeiro agora mesmo, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. A vida de Cristo em nós é
o real avivamento. Só que tem uma coisa: só obtém avivamento as pessoas que são contra o pecado, principalmente os seus próprios. Só obtém avivamento as pessoas que são contra o pecado, principalmente os seus próprios. Porque tem gente que é muito contra o pecado na vida dos outros, mas na dele ele não fala nada. Ele é rigoroso com os outros, leniente com ele. Nós não temos que aceitar o pecado em lugar nenhum, mas precisamos começar a nossa revolta contra o pecado em nós mesmos. Só obtém avivamento as pessoas que são contra o pecado. Enquanto você defender os seus pecados, jamais será alcançado pelo avivamento de Deus. Prestou atenção? Eu não estou dizendo que você vai alcançar o avivamento de Deus, porque ninguém alcança. É o avivamento de Deus que nos alcança. Enquanto você defender os seus pecados, jamais será alcançado pelo avivamento de Deus. Porque tem gente que defende. Eu sou simpatizante pela causa, mas a causa que ele é simpatizante envolve pecado. Então eu não sou simpatizante. Não posso ser. Alguém poderá protestar: eu não concordo com isso. Pois é, você não concorda com isso, mas você não concorda por causa do seu pecado, que você gosta dele e quer ficar com ele. O avivamento parte da convicção profunda de pecado e a busca de libertação. E essa libertação é a nossa morte com Cristo. No momento em que uma pessoa crê a sua morte no corpo de Cristo, ela é liberta. É liberta imediatamente. No momento em que uma pessoa crê a sua morte com Cristo na cruz, ela é liberta do pecado e também não viverá mais nele. E daí em diante começa o seu avivamento pela vida de Cristo. Cristo manifesta a sua vida na pessoa que com ele morreu e ressuscitou. Esse é o caminho para o avivamento. E esse avivamento acontece dentro da pessoa que crê sua morte e ressurreição em Cristo. Avivamento é a vida abundante de Cristo em nós, se manifestando. O avivamento real é por meio da palavra de Deus. Os textos já foram lidos no início. Vivifica-me segundo a tua palavra. A tua palavra me vivificou. A tua palavra me vivifica. Quem vivifica é o Espírito pela palavra de Deus. A palavra é um instrumento do Espírito para vivificar. A vivificação
é por meio do Espírito, pela palavra. Entenderam, irmãos? A vivificação é por meio do Espírito, pela palavra. O que é vivificação? É a transmissão da vida na pessoa. Foi o Espírito Santo que transmitiu a vida a Jesus pela ressurreição dentre os mortos. E esta mesma vida nos foi transmitida pelo Espírito através da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Que vida é esta que está na palavra? É a vida de Cristo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. João capítulo 5, versos 39 e 40. O povo tinha religião, mas não tinha vida. Por que não tinha vida? Porque não queria aquele que tem vida para dar. Para uma pessoa ser alcançada pela vida de Cristo, ela precisa crer a sua morte com Cristo. O que impede uma pessoa de receber a vida de Cristo? O que impede uma pessoa de receber a vida de Cristo? Que muito escândalo, né? Escândalo demais. Então, não é isso. O que impede uma pessoa de receber a vida de Cristo é a própria vida pecadora que ela tem. A vida pecadora do ser humano é um obstáculo para que ela receba a vida de Deus. Então, é perdendo essa vida na cruz que se ganha a vida de Cristo na ressurreição com Ele. O avivamento real é uma experiência pessoal que acontece por meio dessa nossa morte e ressurreição com Cristo. Irmãos, o avivamento de Deus é uma experiência pessoal que acontece por meio da nossa morte em Cristo e a sua vida em nós operando. E o Espírito Santo e a palavra de Deus tem tudo a ver com este avivamento de Deus. Aqui uma pergunta: por que o avivamento não tem continuado na história da igreja? Por quê? Por quê? O avivamento do novo nascimento. Por quê? A pergunta é esta: por que o avivamento não tem continuado na história da igreja? Porque mudam o método responsável pelo avivamento, a pregação da palavra. O avivamento na história da igreja se apagou muitas vezes, porque deixaram de lado a loucura da pregação. Vivifica-me segundo a tua palavra. É segundo a palavra que Deus vivifica. É pela pregação da nossa morte e ressurreição em Cristo. A fé também vem pelo ouvir a palavra da pregação. Crentes que não gostam da palavra não estão libertos do pecado
e, consequentemente, não experimentam o avivamento. Você gosta da palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você gosta de ouvir a palavra? Primeira Crônicas 10, verso 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Gostaria que você prestasse atenção agora, porque aqui está o desastre de uma pessoa, de um país, da humanidade. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também buscou a adivinhadora para consultar. O desastre do rei Saul foi abandonar a palavra de Deus. O desastre das igrejas é o abandono da palavra de Deus. A transgressão do rei Saul, o seu pecado, a sua apostasia, o seu ir atrás de adivinhadora, ir atrás da cambada que não gosta da palavra, foi exatamente porque ele deixou a palavra de Deus. Eu não tenho tempo a perder com pregadores e igrejas que não pregam a Cristo. Eu não vou ouvir pregadores e nem frequento igrejas que não pregam somente a Cristo. Eu não contribuo com eles, não dou meu dinheiro, porque é o fim da picada você sustentar pregadores falsos de um evangelho falso. Não tem vergonha na cara? Não estou dizendo que faz isto. Mandar dinheiro para pregadores e pastores que não pregam o novo nascimento, pastores que se levantam contra o novo nascimento. Você sabe o que a palavra diz a respeito daqueles que se revoltam contra a palavra de Deus e contra o novo nascimento? A palavra diz assim: não saudeis, não recebais em casa. Eu não quero acordo com essa gente. Está aqui, ó. Quer ir atrás? Vá. Toda derrota foi deixar de lado a palavra de Deus. É assim que acontece com todos os que deixam de lado a palavra de Deus. Eu vou ler aqui, irmãos. Estou terminando, mas preciso ler esse texto aqui para os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14 a 16. Encontrem o texto e sigam a leitura que vou fazer agora. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões,
segundo todas as abominações dos gentios. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Abram os ouvidos e escutem. Nenhum remédio houve. Não podemos chegar a este ponto de não haver remédio nenhum mais para nós. Por quê? Não houve mais remédios. Por quê? Por que não houve mais remédio? Por que, irmãos? Deus está dizendo que não houve mais remédio. Tem solução mais para vocês. Por que não houve mais remédio? Porque desprezaram a palavra de Deus. E eu lhe digo que se você desprezar a palavra de Deus, vai acontecer o mesmo com você. O pregador da palavra de Deus normalmente é zombado, desprezando a palavra de Deus. Você não experimentará o avivamento real e irá para o inferno com a sua zombaria. Meu irmão e minha irmã, desprezando a palavra de Deus, você não experimentará o avivamento de Deus. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi diante dela. Ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Como é que você ouve a palavra? Ela mexe com você ou não? Você teme diante do texto sagrado, daquilo que Deus está dizendo? Só então entrou o avivamento. Porque se você não ouvir a palavra e não tremer e temer diante dela, Deus também não vai começar o avivamento em você. Porque o avivamento começa comigo. Começa comigo. Tem que começar comigo. Senhor, começa o avivamento, mas começa comigo. O que é avivar a obra de Deus? Você sabe o que é? O que é avivar a obra de Deus? Tem gente que pensa que é fazer um culto de arromba, um louvorzão, barulho. Quem que falou para você que avivar a obra de Deus é isso? O que é avivar a obra de Deus? Quem que precisa de avivamento, irmão Elídio? Quem é que precisa de avivamento? É Deus que precisa de avivamento? Quem que precisa? Não são as pessoas? Então, o que é avivar a obra de Deus?
é avivar as pessoas que ouvem a palavra de Deus e temem diante dela. Avivar a obra de Deus é avivar a pessoa que ouve a palavra e teme diante dela. A tua palavra me mostra que eu preciso morrer por causa do meu pecado. A palavra de Deus mostra que Cristo já morreu por mim e me fez morrer com Ele, porque Ele me recebeu em seu corpo na cruz e morreu comigo aquela morte para o pecado e em consequência do pecado. A palavra de Deus nos mostra que Deus já nos ressuscitou com Cristo e que Cristo está em nós a partir da nossa ressurreição com Ele. Cristo vive em nós a sua vida santa e justa. Aviva-nos, Senhor, pelo Espírito de Deus, por meio da palavra que está mostrando a nossa morte e ressurreição com Cristo. Mas o Senhor só nos aviva depois de mortos com Ele na cruz para o pecado. Aviva, ó Senhor, a tua obra pelo novo nascimento, pela pregação da tua palavra, que o Espírito de Deus opere o avivamento real de Deus pelo novo nascimento. E que seja a nossa oração. Se você é um nascido de novo, portador da vida de Cristo, então vou lhe fazer um pedido. Ore nessa base. Senhor, aviva a tua obra, começando aqui com a gente, pelo novo nascimento. Todos os dias, vamos orar, vamos rogar a Deus. Senhor, aviva a tua obra pelo novo nascimento. Começa com a gente, Senhor. Começa aqui. Começa em casa. Começa em casa. Se você é pai, diga: começa com meus filhos. Começa aqui. Começa aqui em casa. Começa com a gente. Nós precisamos e necessitamos do avivamento de Deus operando, que o Espírito de Deus sopre o avivamento. É como o vento, diz a palavra. O vento sopra onde quer, vai para onde quer. Assim, todo aquele que nasceu de novo, que o Espírito de Deus sopre o avivamento aqui, irmãos, aqui, começando com a gente, com nossas famílias, depois com o Brasil. Vamos orar. Amém?